ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. A única resposta, parágrafo 5º. O ego usa o corpo para conspirar contra a tua mente. E porque o ego reconhece que seu, entre aspas, inimigo, pode acabar com ambos, meramente reconhecendo que ambos não são parte de ti, eles se unem no ataque conjunto. Talvez essa seja a mais estranha de todas as percepções, se considerares o que ela realmente envolve. O ego, que não é real, tenta persuadir a tua mente, que é real, de que a mente é o instrumento de aprendizado do ego. Além disso, de que o corpo é mais real do que a mente. Ninguém, em sua mente certa, poderia acreditar nisso. E ninguém, em sua mente certa, acredita nisso. Coisa interessante para nos darmos conta. O ego se alia com o corpo porque o ego sabe ou acredita que eu sou o grande inimigo, que tu és o grande inimigo. Por quê? Porque no dia que tu reconheceres, ou se lembrares, ou der-se conta que tu não é nem o ego nem o corpo, que você se lembrar quem você é, que é o Filho de Deus, nem o ego, nem o corpo vão ter mais importância para nós. Porque nem o ego, nem o corpo são parte de mim, e nem de você. E eu sou parte de Deus, assim como você. Somos todos parte de Deus. Deus nos criou em si. Então, o ego, ele engendra toda uma inversão para fazer-nos acreditar que o corpo é mais real que a mente. E que a mente é instrumento de aprendizado do ego. Como que isso se manifesta? O ego quer fazer-nos acreditar que a mente é instrumento de aprendizado dele, o ego. De que forma ele coloca isso? Primeiro, que o corpo é mais real que a mente. Porque você pode ver a mente, você pode pegar a mente, você pode tocar na tua mente. Onde está a tua mente? Você pode ouvir o som. Então, nós vivemos no mundo físico. A ciência tem a função de cientificar ou tornar ciente. Tornar ciente é quando, com um ou mais dos nossos 5 sentidos da percepção, que são audição, visão, tato, paladar e olfato, você consegue perceber e mostrar isto para alguém. Se você consegue mostrar para outra pessoa e ela concordar, então ela conscientiza, ela concorda. Então,
se torna consciente. Então a ciência tem a função de tornar consciente todas as coisas. Uma vez que você percebe este chinelo, e todos concordam que estão percebendo o chinelo, e que é um chinelo, então está cientificamente comprovado que chinelo existe e que isto é um chinelo, e você tem ciência e consciência, porque tem a concordância de todos. Agora faz isso com a mente. E é interessante porque seria ridículo pensar que o corpo funciona por si mesmo, que o corpo é autônomo. Então, como que seria o corpo autônomo? O corpo surgiu por ele mesmo e ele funciona por ele mesmo. É um autocorpo, como um automóvel. Você põe o combustível e ele anda. Você come o pão e o corpo anda. Pode ser que ele precise do pão para andar, mas é o corpo que toma decisões para que lado vai, o que fazer, como fazer. Não. Então o ego tenta usurpar o poder da mente, que é de tomar decisões, ou se diz que o corpo passa a ser instrumento de aprendizado dele e a mente passa a ser instrumento de aprendizado pro ego. É assim, nós colocamos a mente a serviço das coisas materiais. Você tem que usar a tua mente para ganhar dinheiro, para comprar isso, para ter sucesso, para se produzir, para deixar o corpo bonito, para atrair outras pessoas, para ser agradável, para ter uma casa, para ter 2 casas, para ter um carro, para viajar, para isto, para comprar as coisas, para tudo para o ego. Mas eu não sei como é que eu vou fazer para comprar uma televisão, mas pensa num jeito. Porque, puxa, imagina se alguém chega aqui e diz, mas você não tem uma televisão? Mas você não fez sucesso na vida? Mas você não tem uma roupa bonita? Mas você não tem um carro melhor? Mas você não tem uma casa boa? Então, usa a mente para produzir a ideia do conforto para o corpo, como se o corpo fosse a coisa mais importante, e você aprende tudo que você aprende em função da matéria. Como nós já trabalhamos num outro momento, aprender a pilotar avião é muito interessante. Aqui. Mas que importância tem você ser piloto de avião no céu? Não serve para nada. Isso só serve aqui, neste mundo. Você precisa, nós já trabalhamos isso, ter a tua estrutura material, porque não há como negar que estamos aqui. E não está errado em ter o melhor. Mas você não pode pensar que o melhor é isso aqui, que não tem mais nada além. E é isso que o ego nos leva a pensar. Que você é um corpo e que a mente é instrumento de aprendizado para o teu ego, para que ele possa usufruir tudo que tem. É uma inversão que ele diz no final ali, não há como alguém acreditar nisso. Isso é totalmente
aprofundado. Porque a mente não pode ser percebida pelo físico, mas com certeza é a mente que controla tudo físico. É a mente que toma decisões e controla o corpo. Não há como acreditar que esse corpo seja por si mesmo. Você vê uma pessoa pilotando um avião, um grande avião, mas é o corpo da pessoa que pilota o avião? É o corpo? Ou é a mente do piloto que toma as decisões e que comanda o avião? E que comanda todos os mecanismos, todos os instrumentos? É claro que tem uma mente pensante que está usando o corpo como instrumento de aprendizado. E o ego diz que não, que tem que usar a mente como instrumento de aprendizado para o corpo, e não usar o corpo como instrumento de aprendizado. Porque ele coloca como fim o corpo. E nessa aliança que ele faz com o corpo, ele se torna seu inimigo, porque ele vê você como inimigo. Porque ele sabe que isso é uma mentira e que a qualquer momento você pode ter essa compreensão de que você não é o teu ego e de que você não é o teu corpo. Mas como eu fico sem o ego e sem a ideia de que eu sou um corpo? Ora, você também não é o teu carro, não é o teu sapato. E você acredita que tu é o teu sapato? Não, né? E você acredita que você é o teu carro? Também não. Às vezes você pode estar no estacionamento do shopping, você ouve lá no sistema de som dizer: atenção, atenção, carro azul, placa 555. Ah, sou eu! Mas tu é um carro azul, placa 555? Ou tu tem um carro azul? Estão me chamando. Não, estão chamando o carro ou o proprietário do carro. Então você tem um corpo. Você fez um ego. Mas você não é o que você tem, nem o que você fez. E o ego inverte tanto que faz a gente acreditar que tu és o corpo e que o ego é você. E no dia que você descobrir que não é nem isso nem aquilo, você deixa de dar importância ao corpo e simplesmente o teu ego deixa de existir. E aí, se eu deixar de dar importância ao corpo, como é que vai ser? Não vou mais cuidar do corpo? Vai! Tu apenas deixa de tratar o corpo como se o corpo fosse você. Você não cuida bem do teu carro? Cuida. Mas você sabe que tu não é o carro. Um agricultor que usa uma enxada, ele cuida do instrumento de trabalho dele. Mas ele sabe que ele não é enxada. Mas ele cuida para não estragar, porque aquele é um instrumento de trabalho. Ele é um instrumento que ele aprende a trabalhar com aquilo. Então, ele cuida muito bem, então eu não vou deixar de cuidar muito bem do meu corpo. Talvez eu cuide até melhor do que eu estou cuidando agora, mas não com o ego. Porque eu compreendo que o meu corpo é o meu instrumento de aprendizado, mas é instrumento de aprendizado da mente, não do ego.
A doença é um tipo de ataque? É. A doença é um ataque. É um ataque que, claro que não é produzido pelo espírito, porque o espírito não ataca, então está no nível do ego. E como acontece esse ataque? Por exemplo, o ego, ele julga você um inimigo, como nós vimos agora sobre esse aspecto, né? Por quê? Porque ele tem medo de você, porque sabe que a hora que você se der conta que tu és espírito, ele simplesmente Perde o comando. perde o comando e perde a razão de estar aí. Você não está mais interessado nele. Então ele se desfaz, por assim dizer. Você fez e ele se desfaz. Tá? Então você não está mais interessado em dizer, como eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, porque eu sou engenheiro, porque eu sou médico, porque eu sou advogado, porque eu sou juiz, porque eu tenho tal coisa, porque eu não sei o quê. Então você passa a ter todas as coisas porque elas são úteis para você, porque você precisa delas, mas não com ego. Aí o que acontece? Quando uma coisa contraria, você guarda mágoa, você fica com raiva, e este sentimento que você guarda é um sentimento de vingança contra você mesmo. Porque o ego te vê como um inimigo. Então você vai guardar esse sentimento contra si mesmo e isso pode manifestar uma doença no corpo, porque você tem que botar isso em algum lugar. Então você bota no teu próprio corpo. A doença é sempre um erro. Sempre um erro. Qualquer coisa que aconteça com o corpo é um erro. Assim, se o agricultor está trabalhando com sua enxada e ele está desatento, ele pode bater a enxada numa pedra e danificar a enxada. Se eu estiver desatento, eu posso bater o pé numa pedra. Qualquer coisa que aconteça com o corpo sempre é um erro. A doença também é um erro. A doença não é a coisa certa. É a ideia do pecado. O pecado é um erro que cometemos por pensamentos, palavras, ações ou omissões e que tem como consequência um sofrimento para nós mesmos. A doença é uma forma de imprimir um sofrimento. Mas quem comete erros? Quando você está no ego, você comete erros. Porque você não pensa no espírito, você pensa no ego. Você pensa no ego. Então é fácil a gente cometer o erro, por exemplo, de comprar uma coisa que a gente não consegue pagar. Então tem um manualzinho que eles ensinam os vendedores de loja como fazer a pessoa comprar aquilo que ela não precisa e às vezes não tem condição de pagar, mas uma vez que ela passou o cartão, se ela depois é problema dela com o cartão de crédito. Então é do tipo assim, mas você merece comprar esse objeto. Mas por que a gente trabalha tanto se a gente não pode comprar aquilo que a gente gosta?
mas eu mereço ter uma coisa bela como essa. Você merece. E tem assim um manualzinho de coisas que o vendedor pode dizer para a pessoa para convencê-la a comprar aquilo que às vezes ela nem quer, não precisa e não pode pagar. Tá? Mas ele enche o teu ego. E aí vocês, poxa vida, é mesmo. Eu mereço. Veja como as pessoas vão olhar para você e vão ver você dentro desse carrão, né? Como você vai se sentir, as pessoas todas vão dizer, nossa, isso é pro ego da pessoa. Agora isso significa que você não pode ter um carrão? Não, você pode ter tudo o que tem de melhor. O erro é você trazer isso, deixar o ego usufruir isso. Porque as coisas estão aí, não há como negar. Tá? Todas as coisas estão aí. Aí quando há uma contrariedade, porque isso é um erro, a gente comete erros, quando a gente se deixa levar pelo ego, a gente comete erros, e depois esses erros ficam torturando a nossa mente fica, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo, não devia ter feito, e agora, e agora, e agora, você vai ficar doente. E a gente sabe, porque a gente mesmo fala isso. Sabe? Eu estou doente de tanto arrependimento. E fica doente porque se arrepende dos erros que cometeu. A doença é um castigo que é consequência de um erro, de um equívoco, de um pecado que a gente comete quando está no ego. Quando não está no ego, a gente não comete erros. O espírito não erra. Mas o ego vem forte. O ego vem forte. A gente briga com as outras pessoas por ego, porque a gente quer defender a nossa posição a todo custo. E depois fica com mágoa, fica com angústia. Fica doente, a angústia, a mágoa deixa a gente doente. Então é isso. Houve então a única resposta do Espírito Santo para todas as questões que o ego levanta. Tu és a criança de Deus, uma parte inestimável do seu reino, que ele criou como parte de si mesmo. Nada mais existe e só isso é real. Tens escolhido um sono do qual tens tido sonhos ruins, mas esse sono não é real, e Deus te chama para despertar. Não sobrará nada do teu sonho quando tu o ouvires, porque despertarás. Os teus sonhos contêm muitos dos símbolos do ego, e eles te confundiram. Entretanto, isso só aconteceu porque estavas dormindo e não sabias. Quando acordares, verás a verdade em torno de ti e em ti, e não mais acreditarás em sonhos, porque não terão nenhuma realidade para ti. No entanto, o reino e tudo o que lá tens criado terão grande realidade para ti, porque são bonitos e verdadeiros. Essa é a resposta. Simples assim. Tu és a criança de Deus, e quando despertares desse sonho, porque a gente sonha com as coisas e continua sonhando, e as pessoas querem fazer uma coisa que não há como, porque realidade e sonhos são
ordens distintas. As pessoas querem realizar o sonho. Então, só em dizer realizar o sonho, isso já é um sonho. É um sonho, não há como. Mas nem no sonho tu realiza o sonho. Tu pode concretizar o teu sonho, mas não realizar. Torná-lo concreto dentro do sonho. Né? Mas a realidade é outra coisa. Isso é quando despertares, porque a realidade pertence ao reino e o sonho pertence ao ego. O ego que sonha em tornar realidade. Por isso que a gente sonha em construir aqui o Jardim do Éden. Por isso que a gente sonha em realizar os nossos sonhos. Realizar é tornar real. O sonho é sonho, não há como realizar. Mas aí você sonha com aquele carrão, ou com aquela roupa, ou com aquele status. Nossa, se eu conseguir tal coisa, eu vou ser reconhecida pelo que eu fiz, ou pelo meu cargo, pelo status. Então, isso é tudo um sonho. Por quê? Porque nada disso é duradouro. E esses sonhos, como a gente já trabalhou, eles trazem consigo o sofrimento. É um combo. A gente já viu isso, né? O carro novo, ele está embaixo da pintura, está cheio de sofrimento. Aquela pintura brilhante é para esconder o sofrimento que ele contém. Sai com um carro novinho que você comprou agora, todo lindo, e amassa a porta para ver o sofrimento que está por debaixo da pintura. Viu? O sofrimento está feito uma fratura exposta. Está feito. Você vê como então tudo vem com o sofrimento. A geladeira vem com o sofrimento. Outro dia veio um rapaz aqui. Ele queria alguma coisa, um adesivozinho de mandala, um adesivo contra alguma coisa, porque ele comprou uma geladeira novinha. Aquela de inox, sabe? Toda pintura inox, não sei como é que é. E no primeiro dia ele deu uma bobeada, bateu a porta e arriscou. E agora ele estava desesperado para colocar alguma coisa em cima, que ficasse bonito, que disfarçasse. Estava andando a cidade inteira à procura de alguma coisa. Dá um desespero. Você vê como o sofrimento está embaixo da pintura, né? E assim é tudo, sabe? Então, quando a gente despertar desses sonhos, como ele disse, são sonhos ruins, né? Que ele fala. Na verdade é sonho ruim, é de má qualidade. Eu hoje estava emendando um fio ali para ligar uma lâmpada lá embaixo, e aí eu fui ligar, não funcionou. Aí eu disse, eu acho que eu fiz uma emenda ruim aqui. Aí o rapaz que trabalha ali embaixo disse, tá fazendo como deputado já? Tá treinando para ser deputado? Alguma coisa assim, ele disse. A emenda ruim. Aí eu disse que não, porque eu fiz a emenda ruim para mim mesmo. Os deputados fazem emenda ruim para os outros. Para eles mesmos. Para eles é boa. Fazer ruim para o povo. Tu és a criança de Deus, e quando acordares desse sonho ruim,
porque não tem nenhum sonho que seja bom, ele é todo ruim. Como assim, Jorge? Assim mesmo. Acabei de dizer, você sonha com aquele carro lindo e o sofrimento está debaixo da pintura. Né? Quando você dá uma riscada nele, o sofrimento está lá. Então isso não pode ser bom. Você sonha com o príncipe encantado. As fábulas estão aí, não é para fazer criança dormir, é para despertar adultos. Então você vê como é a fábula. A princesa sonhava com o seu príncipe encantado. Aí não achou. Aí foi lá e beijou um sapo e ele virou príncipe. Aí, isso é conto de fadas. A realidade é exatamente o oposto. Você encontra o príncipe encantado, você beija ele e vira um sapo. Não há como. Tá? E o rapaz sonha encontrar a bela adormecida. Não é? Aí ele encontra, beija a bela adormecida e ela acorda. Aí começa o pesadelo. Aí começa o pesadelo. Querido, dá o cartão de crédito. Amor, quero ir no shopping. Aí começa o pesadelo. Tá? Então, é tudo sonho ruim. Sonho é uma programação do ego. É do ego. Então, o que ele diz? Quando despertares, você vai ver que isso tudo era um sonho ruim, que você estava dormindo e não se dava conta. Tá? Então, você sonhava com essas coisas. E quando você consegue pegar um sonho, daqui um pouco você vai ver que é um pesadelo tudo aqui. Agora, ele não diz que isso não pode acontecer. Ele só diz para você não sonhar. Tá? Por quê? Porque o sonho é sempre ruim. Toda expectativa termina em frustração. Toda expectativa termina em frustração. Então, o que dizem as Escrituras? Busca primeiro o reino e tudo mais te será dado por acréscimo. O que diz a nossa meditação? Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. A partir daí tu não precisa mais se preocupar com o que dizer, nem o que fazer, nem o que pensar, nem de onde vem, nem para onde vai. Deixa que aquele que te enviou te dirigirá. Você vai passar por todas essas coisas, pode ter tudo o que tem de melhor, mas não pode se iludir com isso. Para você não vai mais ter importância se você está morando num barraquinho ou numa mansão. Tanto faz. Isso não é a coisa mais importante. Você vai estar feliz igual. Você vai estar feliz igual. E a verdade, a realidade, como ele diz, é que tudo é lindo. Quando você despertar, você vai ver que tudo é lindo, tudo é maravilhoso. E tudo é verdadeiro. E isso não tem relação com o sonho. Porque tanto faz se eu vou a pé ou se eu vou de avião. E ele diz, e tudo mais te será dado por acréscimo. Porque quando você não está preso ao sonho, você consegue viver a realidade. Uma vez eu vi um filme, era alguma coisa assim, acho que era Tic-Tac Milhões. Então um cara muito rico morreu e o herdeiro dele era um cara meio maluco, muito pobre.
E ele ia herdar assim 1 bilhão. Mas tinha uma cláusula lá no testamento que ele tinha que gastar 30 milhões em 30 dias. Senão, a herança ficava para o advogado. Mas gastar é assim. Não é você sair comprando um edifício, comprando um avião, comprando não sei o que. Não, gastar é gastar. Tu tinha que sair com o dinheiro e voltar sem ele. Gastar. É fazer tudo o que tu podia para gastar o dinheiro. E foi toda uma história muito engraçada, é uma comédia bem engraçada, mas é interessante. Mas por que ele tinha, que o tio dele deixou essa cláusula? Que era para ele se desapegar dos desejos. Porque senão ele ia perder a fortuna toda, enquanto ele tivesse desejo. Então ele tinha que gastar tudo que podia, todos os desejos, todas as vontades, e era muito dinheiro, e ele tinha que correr, porque quando chegasse o último minuto lá dos 30 dias, lá do prazo, ele tinha que estar sem nenhum dinheiro. Tinha que ter gastado tudo. E veja como isso funciona. Tinha uma pessoa aqui que eu conheci que tinha uma confeitaria. Sempre tinha funcionários novos. Né? E a confeitaria era de qualidade. Então sempre tinha muitos doces lá na... E as pessoas chegavam lá e viam aquele balcão de doces. Nossa, não sei nem qual que eu vou querer. Né? E aí um dia eu perguntei, mas e os funcionários, né? Quando vê esses doces aí, eles não comem doce escondido? Aí ele disse, nos primeiros 30 dias, quando a pessoa entra lá, eu digo, você pode comer todos os doces que quiser. Pode ficar o dia inteiro aqui nos fundos comendo doce. Come tudo que tu quiser. Então elas vão assim com uma voracidade, que devoram todos os doces. Depois não perdem interesse. Aí elas veem os doces, mas não querem mais comer. Porque gastaram todo o desejo. Da mesma forma, a gente faz uma analogia para ver como que é esse nosso sonho. Como esses desejos, essas necessidades, isso aí envolve tudo. Né? Pessoas, objetos, tudo que você possa imaginar, porque o ego ele vai em todas as direções. Vamos ter as nossas vontades, os nossos sonhos, tudo com o que você pode sonhar. Quando você deixar de sonhar, você pode usufruir. E aí você vai saber a realidade das coisas. Você vai ter o carro, mas vai saber que o carro é uma ilusão. Que ele pode ser útil, mas não pode te causar sofrimento. E assim vai. Você pode ter um relacionamento, mas ele não pode te causar sofrimento. Não é para sofrer. Então você tem que aprender a não sofrer com nada. Daí você pode ter um relacionamento, daí você pode ter todas as coisas. Porque nada vai te fazer sofrer. O erro, então, é o sofrimento. A nossa dificuldade é que nós queremos as coisas e elas depois nos fazem sofrer. Se as coisas não te fazem sofrer,
então você pode ter todas as coisas. E tudo faz parte do sonho. Tá? O sonho de ter alguém que me ame. Tá? O sonho de ter alguém que vai me fazer feliz. É um sonho mesmo, dos mais loucos. Porque não tem ninguém lá fora que te possa fazer feliz. Ninguém. A felicidade está no espírito, não está na outra pessoa, não está no carro, não está na casa. Mas veja assim, o que a coisa começa. Quando eu era criancinha, eu queria uma chupeta. Queria porque queria porque queria. Aí depois, queria uma chupeta azul, aquela era mais bonita. Quero porque quero porque quero. Aí quando ganhei, fiquei feliz por alguns minutos. Depois eu queria, cresci mais um pouquinho, aí eu queria um carrinho de plástico. Depois eu queria uma bicicletinha daquelas que tinha 3 rodinhas, lembram dessa? Não sei se ainda existe isso. Triciclo. É, que as crianças agora querem iPad, né? Não querem mais isso, não sei se ainda tem isso. É. Então depois eu queria uma bicicleta, depois eu queria uma moto, depois eu queria um carro, depois eu queria um carro melhor, depois eu queria um carro melhor ainda, depois eu queria não sei o quê. Isso não acaba nunca. Por quê? Porque o ego faz a gente acreditar que essa coisa vai me fazer feliz. Essa coisa vai me fazer feliz. Aquilo que você já tem. Você já descobriu que aquilo não é feliz. Tá? Aquilo não é feliz. Quer ver quando tu sonha com uma coisa? Ah, vou comprar agora, então eu vou comprar esse celular, porque agora eu vou ter um celular, que eu não sei o que, e tu compra e ele pifa. Oh, que sofrimento. Então tudo é assim. Aí você compra uma roupa e ela rasga, estraga, antes mesmo de você usar. Então tudo que tem no mundo, tudo com que a gente sonha, eu sonho ser feliz, não vai acontecer. Porque ou você quer sonhar ou você quer ser feliz. Uma coisa ou outra. A felicidade não está no sonho. Não é um sonho. A felicidade é uma realidade. O sonho é uma alucinação que a gente tem. A gente fica alucinado quando quer uma coisa. A criança fica. O adulto depois disfarça. Porque tem que manter a elegância. Então não pode chegar no shopping, a criança chega no shopping quando vê uma coisa que quer, fica alucinado. Ele se joga no chão. Mas aí ensinam depois a gente que um adulto não pode fazer isso, se jogar no chão e gritar, mas eu quero! A gente não faz, porque a gente aprendeu a se conter. Mas a gente fica alucinado por determinadas coisas. Quero porque quero porque quero. Não é? E agora quero isso, e agora quero aquilo, e agora não sei o quê. Todas essas coisas são pro ego. O ego que cria necessidade e o ego que assim que você obtém aquilo você vê que não tem valor. Você vê que é uma ilusão, então ele mostra outra coisa. Ele sempre mostra outra coisa. Ele põe uma coisa para você conquistar e assim que você conquista, ele mostra outra coisa. É assim. É assim tudo nos nossos relacionamentos também. A gente sonha em conquistar aquela pessoa e quando conquista, um mês depois aparece outro. Meu Deus, mas agora já me casei com esse, agora que tu aparece. Né? E é assim, né? Diz o ditado, para mulher casada não falta marido. Né? Aí todos vão aparecer. Né?
E esse é o ditado, que o ego vai sempre te mostrar outra coisa, sempre te mostrar outra coisa, sempre te mostrar outra coisa. E isso é a infelicidade. Porque se você entrar no grau da felicidade, é o grau do espírito. Aí você não quer mais a infelicidade do ego. Mas você pode ter todas as coisas e não ser infeliz com elas. Porque você é feliz porque você é feliz. Não porque você tem um carro, porque você tem uma casa. E você continua trabalhando, fazendo as mesmas coisas que você faz. Mas agora você faz feliz. E a possibilidade de prosperar aumenta. Porque quando você faz uma coisa feliz, as pessoas percebem isso. E começam a valorizar. Causa ansiedade porque você nunca alcança aquilo que você está querendo. Porque aquilo que você quis ontem, você já conquistou e aquilo não te serve mais. Agora você quer outra coisa. A única resposta para isso tudo é: você é uma criança de Deus e quando Deus te criou, Ele criou você parte de si mesmo, dele mesmo. Aí nós fizemos o ego e está escrito lá que Adão caiu em sono profundo. O que significa isso? Né? Que o ego é um sonho, não é verdade, não é a realidade. E nós vivemos esse sonho e o ego nos faz acreditar que a realidade é isto, que o corpo é verdadeiro e a mente não. Porque aqui nós aprendemos desde criança. A criança vai lá e diz: pai, eu vi uma coisa ali, aonde ali, mas não tem nada ali. Mas tem, então vai lá, pega e traz aqui para me mostrar. E aí a criança não consegue. E aí a gente desmonta a criança dizendo: filho, só o que é real é isso que você pode pegar com a mão. Tá? Então, é o que o ego faz acreditar, que os corpos são verdadeiros. A mente não é. E mesmo assim, ele diz que a mente não é, mas quer colocar a mente a serviço das coisas do mundo. Que é, agora usa a tua mente para desenvolver a mente, para ganhar dinheiro, para produzir, para obter as coisas desse mundo. É o que a gente diz, é que os pais dizem para os filhos costumeiramente: usa a tua mente, trabalha, vai ser inteligente para você vencer no mundo, para você ser alguém, para você ter as coisas. Isso é a coisa mais importante. É usar a mente para trabalhar para as coisas do ego. Que o importante é ser importante, é ter as coisas, é vencer no mundo. E a gente sai atrás disso, desse sonho, porque é isso que disseram que a gente tem que fazer. Colocar a mente a serviço do ego. E aí a gente diz que a mente não existe, porque ninguém sabe o que ela é, ninguém sabe onde é que ela está. A ciência não pode comprovar a existência da mente. Então a ciência diz que é o cérebro que é a mente. Mas veja, quando eu era criança tinha uma revista que sempre chegava lá em casa. Acho que era O Cruzeiro. E um belo dia, na capa, tinha uma
coisa lá, uma foto de uma enorme caixa de metal e a manchete: inventaram o cérebro eletrônico. É o computador. O cérebro, esses computadores que nós temos, eles imitam o funcionamento do cérebro. Mas quem vê se eles funcionam, se não tem alguém para fazer eles funcionar, a mente que faz eles funcionar. A mente que os desenvolveu, que os concretizou e que os fazem funcionar. Se não tiver uma mente, eles não fazem as coisas. Eles podem ser programados para fazer aquilo que você mandou eles fazer, mas alguém mandou eles fazer aquilo. Quem programou eles para fazer aquilo foi uma mente. Então nada funciona sem a mente. E mesmo assim, a ciência diz que não tem mente, que o cérebro é que é quem comanda. O cérebro processa as informações. Mas a mente não é perceptível, não é palpável. O espírito, ele é perfeito e ele está unido a Deus, né? Naquele triângulo, naquela tríade que diz Pai, Filho e Espírito Santo. Você é o Filho, você é o Espírito e é parte de Deus. A mente, ela está num nível, vamos dizer assim, se nós temos que colocar para compreendermos no nível abaixo, o intermediário entre o cérebro e o espírito. E a mente contém o espírito, porque quando nós saímos, vamos dizer assim, do paraíso, nós saímos com a mente. E a mente dividiu-se entre espírito e o ego. E quando acontece essa divisão, nós agora temos que escolher se nós funcionamos no espírito ou no ego o tempo inteiro. Como quer funcionar no espírito? Isso é uma decisão que você toma no nível da mente. Por exemplo, alguém faz alguma coisa que te magoa. Como que uma pessoa que está no nível do ego age? Briga, xinga também, não vai sair por baixo, não leva desaforo para casa. E alguém que está no espírito perdoa, pede perdão, busca reconciliação. Então é muito fácil identificar quando a tua mente, você coloca a tua mente a serviço do ego, a serviço do espírito. Esse curso é um treinamento, né, para nós treinarmos a tomarmos decisões, porque nós tomamos decisões ao momento todo, mas a gente não se dá conta de por que estamos decidindo. Então nós tomamos decisões por aquelas coisas que nos causam sofrimento. E esse é o erro, esse é o pecado. Quando naquelas leis básicas lá da Igreja Católica diz lá o que é pecado, e que a gente pode pecar por pensamentos, palavras, ações e omissões, eles estão dizendo para não cometer pecados, e eles ensinam lá para a gente o que é pecado, que o livro também chama de equívoco ou erro, para termos esse entendimento, né? Porque o pecado vai trazer sofrimento para você.
mas sofrer é tudo que eu quero. Mas não é lindo aquela pessoa que está sofrendo por amor? A gente nos compadece, nossa, veja, ela está sofrendo por amor, né? Está sofrendo não é porque não tem amor, está no amor ou está sofrendo. Se está sofrendo não é amor, né? Então, a pessoa sofre quando não está no amor, quando sai do amor. Quando está no amor não sofre, né? Então, a gente parece que gosta de sofrer, parece que tem uma insanidade que faz a gente pensar que o sofrimento é bom, que a gente quer sofrer. Parece que e o ego é essa coisa, é insano. Ele faz a gente acreditar que sofrer é bom, que saudade é uma coisa boa. É bom sentir saudade? Não é, né? É bom é a pessoa estar aqui, se eu gosto da pessoa. Sentir saudade da pessoa é sentir falta, é quase um sentimento de raiva, porque tu foi embora. E eu agora estou com saudade. E como é que o ego faz a gente pensar que saudade é bom? Então nós temos tantos equívocos, né? O ego é essa parte que está na mente que nós fizemos. Por que nós fizemos? Olha, desde criança nós somos educados para fazer assim. Por isso que ele diz, o ego você fez. Você tem ele, mas você não é ele. Mas nós somos ensinados a fazer dessa maneira as coisas, de maneira egóica. Vê se quando você ganhou um brinquedo e você foi brincar com uma amiguinha, com um amiguinho, quando era criança, e você deixou o brinquedo lá, quando você voltou para casa, a mãe, o pai, não disseram, cadê o brinquedo? Ah, acho que esqueci lá. Vai lá buscar, é teu. É o teu, é teu, teu, é tudo aquilo que separa, é teu. Então, sempre meu, 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 meu. Isso é o ego. É meu corpo, é meu isso, é meu aquilo, é meu, tudo é meu. Tudo que é meu, tudo que separa. Não tem compartilhar, não tem... E a alegria, a gente sabe que a alegria é compartilhar. Não é? Porque que graça tem eu ter um brinquedo se eu não tenho com quem brincar? Não tenho para quem mostrar. Afundou um navio, sabe aquelas histórias do navio que afunda? E do tempo que tinha ilha deserta, hoje eu acho que nem existe mais, né? E aí um rapaz foi nadando, 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 nadando e alcançou uma ilha deserta. Aí ele estava lá na praia, cansado, e aí ele viu alguém nadando, nadando, mas quase se afogando também. Aí ele resolveu entrar no mar para salvar a pessoa. Foi lá, salvou a pessoa, trouxe ela para a praia. E aí, como é uma piada, né? Era a Gisele Bündchen. Aí o cara disse, meu Deus, não é a Gisele Bündchen? Sou. Nossa! Aí os dois lá na praia deserta. E aí a Gisele só dizia para ele, meu Deus, você salvou minha vida, você pode pedir o que você quiser. Né? Ah, tá bom. E ela ficava dizendo, você salvou minha vida, porque eu ia morrer, eu não ia aguentar chegar na praia, você me salvou, você me salvou. Você pode pedir o que você quiser. Né? Eles já estavam 3 meses lá na praia, ela sempre dizia, você pode pedir o que você quiser. Né? Aí um dia ele encontrou uma mala que veio lá, deve ser um naufrágio, lá veio parar na praia, e dentro da mala tinha um terno, um chapéu, essas coisas assim. Né? E aí ele foi lá e disse, eu posso ainda pedir o que eu quiser? Pode.
Então tá. Então espera aí só um pouquinho. Aí ele foi lá, vestiu o terno. Ah não, pediu para ela vestir o terno, a gravata, né? E ele vestiu outro terno e outra gravata, então vista essa roupa aí. Ela vestiu, né? Deve ser uma fantasia do cara, não sei o que é. Botar uma roupa de homem, ela vestiu terno, gravata, tudo, botou chapéu. Então. Agora você vai lá naquele lado da praia e eu vou do outro lado. Aí a gente vem e se encontra no meio da praia. Tá bom? Ela não estava entendendo nada. Né? Aí foram. Aí vieram até se encontrar no meio da praia. Quando o cara olhou para ela, disse assim: cara, que legal te encontrar aqui. Deu um tapa nas costas e disse: nem te conto com quem que eu tô numa ilha deserta. Ele tinha que contar para alguém. Porque que graça tem você ficar numa ilha deserta com alguém assim, nesse caso, e não tem para quem contar. Isso não serve para nada. Então, para que servem as coisas se a gente não tem para quem contar? Para que serve uma piada se tu não tem para quem contar? A mesma coisa. Então, veja, a alegria está em compartilhar. E o que eles ensinam para a gente é o contrário. Não deixa ninguém pegar o teu brinquedo, porque pode estragar. E ainda hoje é assim. Vê se aparece alguém aqui, Jorge, deixa eu mexer um pouquinho no teu celular. O que eu digo? Tá bom, cuidado, tá? Não vai estragar. Eu dou com a mão, eu fico com o olho grudado ali para a pessoa não estragar. Né? É assim. Por quê? Porque ensinaram isso pra gente. Que a gente tem que cuidar daquilo que tem, não pode deixar os outros pegar, porque o outro pode estragar. A gente deixa o outro pegar o nosso brinquedo, mas fica morrendo de medo que ele possa estragar. Então, isso é fazer o ego. Porque a felicidade está em compartilhar. Mas como a gente não pode compartilhar as coisas do mundo, então a gente vive no ego. E esse é um sonho doloroso, né? Esse é o sonho, o pesadelo, né? O sonho infeliz. Porque não há como ter felicidade nisto. Então, por isso que a gente tem que buscar estar no espírito, que significa estar no mundo sem pertencer ao mundo, para ser feliz. E aí você pode ter as coisas do mundo. Se você está aqui, né? Aí você pode ficar no melhor hotel, ir no melhor passeio, pode ter as coisas. E às vezes você tem as condições, mas não faz. Por quê? Porque está preso nas coisas. Que nem o alemão. O alemão não gasta o dinheiro que tem. Está comprovado que eles são as pessoas mais ricas do mundo, que têm mais dinheiro guardado no banco e não gastam. Está causando um problema econômico sério. O governo da Alemanha não sabe o que fazer. Porque os bancos estão cheios de dinheiro e as pessoas não querem gastar. É o contrário dos Estados Unidos, que as pessoas gastam dinheiro que não tem. Porque lá lá é a ideia do consumismo. E na Alemanha eles criaram a ideia da poupança.
A gente tem que aprender que as coisas do mundo estão a nosso serviço. Estão para nos servir. E não nós para servirmos as coisas do mundo. É o exemplo do carro. Então você tem um carro para te servir. Não é para você servir o carro, está bem correto. E contudo é assim, o corpo é para me servir. Não é para eu estar a serviço do meu corpo. E tudo é assim, a casa é para me servir. Não é para eu estar a serviço da casa. E assim vai. No reino, a certeza perfeita quanto ao lugar onde estás e quanto ao que és. Não há nenhuma dúvida, porque a primeira questão nunca foi perguntada, tendo afinal sido totalmente respondida. Ela nunca existiu. Só o que é vive no reino, porque tudo que vive em Deus sem questionamento. O tempo gasto com questionamentos no sonho cedeu lugar à criação e à sua eternidade. A tua certeza é como a de Deus, porque és tão verdadeiro quanto Ele é. Mas o que uma vez foi certo em tua mente veio a ser apenas a capacidade para a certeza. Ele diz, o ego só questiona, mas não tem resposta. O tempo gasto com questionamento. E você já pensou quanto tempo você gasta questionando? Tem o exemplo da criança que questiona tudo. Mas por que isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? E às vezes entra alguma pessoa aqui na loja e tudo ela quer saber por quê e qual é o significado. Qual é o significado dessa pedrinha? Ah, essa pedrinha significa que tal coisa. Mas por quê? O tempo gasto com questionamento, a gente questiona tudo. A gente questiona Deus, a gente questiona o Espírito, a gente questiona o céu, a gente questiona tudo quanto é possível. Mas a pergunta que o ego nunca consegue responder é quem tu és. Então, quando você desperta, quando você está com a mente no reino, quando você se dá conta, não tem mais dúvida, não tem mais questionamento. Porque no reino só está quem é. E você é o que você é. É parte do reino. Não há por que perguntar, não há por que questionar. Então você fica criativo. Mas eu estou falando isso de estar num lugar depois que você morrer? Não. Aqui mesmo. A pessoa que se dá conta de sua própria realidade, do que realmente é, para de questionar todas as coisas e vive intensamente e se torna uma pessoa criativa.
ela consegue fazer coisas, consegue criar beleza, harmonia, alegria em tudo que faz. Não importa o que faça. Não questiona mais nada. O que se apresenta para você, você vai transformar em beleza, alegria, felicidade, harmonia, paz. Isso é ser criativo. E como é interessante uma mente criativa. E como perde tempo uma mente que questiona tudo. Eu pego uma pedra e coloco aqui no meio da sala. E deixo aí. As pessoas, mas por que ele colocou essa pedra aí? Não sei. Mas por que será que ele colocou essa pedra? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Se passar 500 pessoas aqui, 500 pessoas vão questionar. Mas por que essa pedra aí? A mente criativa vai pegar essa pedra e vai criar beleza, harmonia com ela. Enquanto os outros estão perdendo tempo em questionar as coisas. Isso não é lá no outro planeta que vai acontecer. É aqui mesmo. O céu não é um outro planeta. O céu é aqui mesmo. Tudo que ele fala é para nós termos aqui mesmo. Não é depois. Não é não sei quando. Não é se eu for para o céu. Se você é parte de Deus, e Deus é o reino, e o reino é o céu, então você já está. Só que você está dormindo e nesse sonho doloroso, você descobre que tudo se torna sofrimento. Mas tudo é um sonho, porque as mesmas coisas que produzem sofrimento, elas podem se transformar em alegria se você retirar da tua mente o sofrimento. Não importa o que aconteça, você está feliz. Você vê a beleza, a harmonia e o amor em tudo. A introdução das capacidades no que é foi o início da incerteza, porque as capacidades são potenciais, não realizações. As tuas capacidades são inúteis na presença das realizações de Deus e também das tuas. As realizações são resultados que foram atingidos. Quando são perfeitos, as capacidades são sem significado. É curioso que o perfeito agora tenha que ser aperfeiçoado. De fato, isso é impossível. Lembra-te, porém, de que quando te pões em uma situação impossível, acreditas que o impossível é possível. A ideia sempre é aperfeiçoar. Se aperfeiçoar, o aperfeiçoamento do mundo, né? Tanto que o mundo está sempre se aperfeiçoando e se tornando cada vez mais complexo. E ao mesmo tempo, essa ideia de que a gente realmente é ensinado a questionar, né? Inclusive, profissionalmente, eu fico pensando na minha própria profissão, a ideia é questionar sempre, né? O questionamento é, digamos assim, o meu instrumento de trabalho.
Eu acho que ele trata dessas duas possibilidades. De tornar perfeito o que é imperfeito e de aperfeiçoar o que perfeito já é, não é? E ele fala das capacidades. De que nossas capacidades, elas começaram a surgir com o ego. E as capacidades, elas são um objetivo, alcançar uma meta, potencializá-las. E que essas capacidades não servem para nada no reino. Porque eu desenvolvi a capacidade de fazer uma televisão. E isso serve para quê no céu? Então, todas as nossas capacidades, elas surgem com o ego e elas estão no nível do ego. Mas todos aqui buscam uma capacitação, porque nós temos que alcançar a capacidade para sermos capazes de fazer alguma coisa. Não é que não tenhamos que fazer as coisas, temos que fazê-las. Mas essa capacitação é para o que nós temos que fazer aqui. Então nós temos que aprender a utilidade disto como um instrumento de aprendizado. Apenas isso. Porque lá no começo o livro diz que o espírito já é perfeito, não tem que aperfeiçoar o espírito. A mente é o aprendiz e o físico o instrumento de aprendizado. Então a capacitação é do físico, porque o ego compreende o físico. Então o espírito utiliza o físico para aprender a retornar ao amor. Mas todas as coisas que nós temos que fazer, ou nós fazemos utilizando o ego, ou fazemos utilizando o espírito. Utilizando o ego, a gente vai dizer, isto é meu, eu é que sei, é dessa maneira, é assim que eu quero. E utilizando o espírito, você faz com amor. E compartilha, aprende a compartilhar com todos. Isso é para nós todos, isso serve para nós todos. E essa é a diferença. Fazer tudo aquilo que é para a felicidade, para o amor, para a alegria de todos. No reino do Butão, o rei e o lama, que é o chefe da religião budista do Butão, sentam lado a lado e tomam as decisões conjuntas. É o que lá se fala, e é o que se fala de lá. E que todas as decisões que eles tomam, só as tomam se isto for para a felicidade do povo. Se isto não trouxer felicidade para o povo, não. Então lá eles só aumentam os impostos sobre o combustível se eles acreditam, se eles tiverem certeza de que o povo vai ficar mais feliz. Igual aqui. Então, isso é trabalhar
com o espírito que está na mente, e não com o ego que está na mente. E isso é para nós entendermos como é, então, trabalhar no espírito, como é trabalhar no ego. E lá é o céu? Não. Não é o céu lá. É igual aqui. Tem casas construídas sobre os terrenos e a mesma coisa que aqui. As pessoas também precisam se alimentar, precisam comer, se vestir, trabalhar, igual aqui. A diferença é como é trabalhar com o espírito, como é trabalhar com o ego. Então isso é uma coisa bem perceptível. E por que eles buscam trabalhar com o espírito? Porque é um reino budista. Do lado direito do trono tem 1000 imagens, ícones, como se chama? Desenhos. Não, do lado é desenhos e do outro é estatuetas, né? Estátuas. 1000 estatuetas de Buda e do outro 1000 imagens desenhadas de Buda. Cada uma com uma expressão diferente da outra. O Buda com 1000 caras. Algo mais ou menos assim, de 1000 expressões diferentes. Tudo que eles decidem lá, eles buscam inspiração em Buda, porque são budistas, para que tudo que eles façam redunde em felicidade para o povo. É assim que eles querem que seja. Fácil entendermos, acredito eu, a diferença entre estar no espírito e estar no ego. Decidir pelo espírito e decidir pelo ego. Despertar para o espírito ou sonhar com as coisas do ego. O adormecer e sonhar com o ego. Então, todos os nossos sonhos, nós passamos a considerar que, peraí, estou dormindo, estou sonhando com isso. Isso não vai me fazer feliz. Então, a gente coloca assim. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine